Bom dia, torcedor. Eu te entendo porque eu também estou chateado, mas a gente precisa separar as coisas. O Vasco jogou mal, Flamengo dominou, mereceu a vitória, mas houve um prejuízo da arbitragem. E vocês vão ouvir o que disse o técnico Fernando Diniz. E sobre o Rayan, existe um arrependimento e o Rayan pediu para não jogar. Você vai acompanhar nesse vídeo aqui também os melhores momentos da partida. Eu quero apenas o seu like nesse momento, é muito importante para o canal. Deixe o seu like que eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Eu tô aqui na boa e na ruim, perdendo ou ganhando. Todo dia eu tô aqui. Peço apenas o seu like. Se inscreva agora no canal para me ajudar, ainda mais nesse dia pós-derrota para o rival. Eu vou retribuir. Venha para o meu grupo exclusivo. Estou deixando o link no primeiro comentário fixo. Quem está no grupo está colocando um cacau no bolso. Todo dia, especialistas mandam as melhores opções para você bater green. Todo dia tem green. Entre no grupo inteiramente de graça, você ainda vai faturar. Bom, o Vasco fez uma partida muito ruim ontem diante do Flamengo. O Léo Jardim fez grandes defesas. O Vasco foi muito mal. Perdeu o Barros e aí perdeu o jogo. Perderia o jogo com Barros em campo, 11 contra 11? A gente não consegue adivinhar. Bom, mas houve a expulsão, e que foi uma expulsão equivocada da arbitragem. Mas falando da expulsão, se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu não consigo, eu sinceramente não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que um lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho porque lance para expulsão, mas esse muito menos. Menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim, às vezes, que para, que a perna, a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, mas não tem força nenhuma ali, zero. Até que o jogador levantou, jogou normalmente, e é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo, quando estava igual ao do Belli, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. É claro que esse critério não será utilizado durante a temporada, a não ser contra o Vasco, né? A não ser contra o Vasco. O Flamengo jamais vai ter um jogador expulso nessas circunstâncias aí. Sobre o Rayan, preste atenção no que disse o Fernando Diniz. E o Ryan que pediu para não jogar, foi a decisão dele. Eu acho que os valores poderiam ser maiores. Tudo que eu podia fazer para o Ryan ficar, eu fiz. Talvez se eu fosse ter até um pouco de arrependimento de não ter feito mais o ano passado, porque essa situação do Ryan era uma situação para mim muito clara. Acho que ele ia avançar muito na carreira dele. E uma coisa já era podia ter conversado. Vai acontecer isso, ele não pode sair, não deve sair. Eu acho que é um risco que ele corre de sair agora. Aqui eu acho que esportivamente, eu sou muito convicto, por mais que ele possa ir bem lá, a decisão mais acertada, isso não vai mudar o que eu penso. A decisão mais acertada do Rainha era permanecer aqui por mais uma temporada e sair mais pronto. Porque do jeito que ele terminou, e principalmente do jeito que ele começou a temporada, que ele voltou nos treinamentos, e o primeiro jogo contra o Maricá é uma amostra da maneira como ele voltou, ele tinha tudo para ter um ano maravilhoso aqui no Vasco e contribuir muito com a equipe e com o futebol brasileiro como um todo. Porque a gente perde muito cedo os jogadores. A gente torce agora porque se confirmar de fato a ida, que ele consiga sentir a vontade no time que ele está indo e consiga se tornar o jogador que o potencial dele existe para se tornar, que é de ser uma estrela internacional. O Ryan é um jogador, para mim, muito diferente e reposição quase impossível no mesmo nível. Ele tem um espaço de crescimento gigante, o Ryan. Isso para mim é muito claro. Ele faz tudo bem e o que estava acontecendo aqui, ele foi gostando
como se assim, ele foi percebendo o potencial e foi gostando daquilo que ele foi se reconhecendo. Um jogador muito diferente. É uma pena que ele saiu. O Renan trouxe um jogador com características um pouco parecida com a do próprio Andrés Gomes, um jogador rápido, com bastante energia física, com boa técnica, que esteve aqui na base do Palmeiras durante 2 anos e o ano passado a gente acabou acompanhando ele com mais intensidade no Atlético Nacional, que acabou caindo na chave do Inter e do Bahia, e na janela do meio do ano a gente tinha tentado o Rinestrosa. Então, um jogador que eu acho que tem tudo para vir e nos ajudar. Claro que dá para fazer frente, tem que dar sempre fazer frente. Desde 2019 eu jogo contra o Flamengo, desde que foi montando esses times que essa passagem mais vencedora, talvez uma das mais vencedoras, pelo menos da história do Flamengo. E a gente tem que ter comportamento diferente. Eu acho que a gente tinha que ter jogado muito melhor no primeiro tempo. E esse jogo tem que seguir direção. E a gente tem que ter postura diferente, jogar de maneira diferente, não só contra o Flamengo, mas os jogos grandes, os clássicos. E a gente terminou muito bem a temporada, jogando os 2 jogos contra o Fluminense, jogos importantes, decidindo Copa do Brasil, 2 clássicos, depois jogos contra o Corinthians. Então hoje não tinha motivo. Por mais que a saída do Ryan é uma coisa que pesa, não é isso aí o principal motivo para a gente ter jogado muito abaixo no primeiro tempo. A gente tem que aprender e aprender rápido. Eu acredito no time, acredito que a gente vai fazer uma temporada melhor que a do ano passado e o torcedor vai ter mais motivo para sorrir do que teve ano passado. É isso que eu acredito. Valeu, Rayan. Boa sorte aí na tua carreira. Quem sabe um dia você retorne ao Vasco. Bom, os melhores momentos do jogo de ontem. Antes de encerrar esse vídeo, preste atenção nessa oportunidade. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos, para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição, hein? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.